Graças a Deus, meus prezados irmãos e amigos que estão conosco nesta manhã, através deste momento em que nós estamos aqui, com esse propósito de fazer o nome do Senhor glorificado através desta live. Nós realmente entendemos que o nosso Deus é um escudo que sempre nos favorece, na medida em que nós reconhecemos este Deus como Senhor da nossa vida, como Senhor da tua vida. Tenha certeza que esse Deus se manifesta de maneira extraordinária, que você não vai entender, mas Ele faz porque Ele te ama, como ouvimos na lição. Este amor incondicional de Deus faz com que Ele seja esse escudo, essa proteção, essa fortaleza na sua vida. E eu quero te dizer, com toda certeza, que se não for este amor de Deus, que foi derramado, consumado na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Nós com certeza não alcançaríamos os nossos propósitos, os nossos objetivos. Esse Deus que é o nosso escudo, Ele está aí no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você estiver, porque Ele te ama. Nós vamos meditar na palavra de Deus, refletir um pouco na grandeza deste Deus na nossa vida, e vamos perceber que esse Deus age na medida em que nós temos uma visão correta do que Ele é para nós. Quando nós enxergamos esse Deus da forma como Ele é, a grandeza dEle em nossa vida, Ele começa então a agir, a trabalhar, a mudar histórias e conceitos, para que nós possamos cada dia mais servi-lo com alegria. E para nós iniciar nossa reflexão, eu quero ler, se você desejar, lá em Números, no capítulo 14, e o versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor, e esta é a base da nossa reflexão. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Ore comigo. Deus eterno, neste momento, tem muitas pessoas que estão junto conosco, nesse momento tão importante, Senhor, quando estamos num distanciamento físico, Senhor, mas pela Tua misericórdia, nos aproximamos, através, meu Pai, deste momento em que estamos aqui, com esse propósito de adoração, e eu sei, meu Pai, que Tu estás presente para nos abençoar, não somente aqui, mas em cada lar, em cada família, em cada lugar, aonde as pessoas estão unidas conosco neste pensamento de adoração. Eu te peço a bênção, a direção, Senhor, que o Teu Espírito Santo se faça presente para alegrar a nossa alma, para que nós possamos entender e com alegria te servir. Se conosco e nos use nas Tuas mãos, em nome de Jesus nós oramos. Meus prezados irmãos e ouvintes, nós queremos nesta manhã
pensar um pouco sobre esse texto, que aqui já está um resumo da história do povo de Israel, quando Moisés envia 12 espias para espiar a terra, a qual Deus havia prometido a eles. E a pergunta é, nesta manhã, qual é a tua visão? Qual é a tua visão? A visão é o ponto de vista que se julga ver por sonhos ou por medo. Dentro deste pensamento, temos a visão pessimista e a visão otimista. Por exemplo, a visão pessimista nos leva ao medo, à insegurança. Ver com olhar otimista, ter uma visão otimista, nos leva a ver positivamente. Quando a impressão que se tem é que tudo vai dar certo. Esta é a visão otimista. Mas qual é a tua visão? Vivemos um momento bastante complicado no mundo, no momento atual, pandemia, afastamento, isolamento, e é um momento que traz muita confusão na mente do ser humano. E é preciso, meu querido, que nós paramos para pensar. Como você está vendo? Com uma visão pessimista ou com uma visão otimista? Precisamos ter uma visão diferenciada. Na verdade, nós observamos aqui que dependendo da visão que nós temos das coisas, Deus age na nossa vida. No caso desses 12 espias, 12 homens que foram separados, escolhidos, para que eles pudessem então espiar a terra, não era qualquer pessoa. Das 12 tribos de Israel, 12 homens com qualificações, escolhidos e foram mandados para esta missão. Mas veja bem, quando eu disse visão, não é? 10 daqueles homens, eles olharam as terras, juntamente com os outros, são 12, mas 10 tiveram uma visão pessimista. E veja bem, que na visão pessimista, eles viram, na verdade, ali, que a terra é boa, era uma terra excelente, uma terra produtiva, um lugar bom, mas eles viram o lado pessimista, e eles enxergaram ali os gigantes, os homens de Anak, os amalequitas, que segundo o olhar deles eram gigantes, homens de guerra, homens perigosos, e eles então temeram. E chegaram à conclusão que seria impossível entrar naquela terra. Mas 2 homens, que cita até o nome dele, vou citar o nome deles, que são Caleb e Josué, esses 2 homens tiveram uma visão otimista. Eles não viram como aqueles outros 10, eles viram diferente, eles viram com um olhar otimista que os levou a pensar positivamente. E eu vou dizer para você que me ouve, eles não ignoraram a dificuldade, eles enxergaram também o gigante, eles viram realmente que tinha homens grandes, homens de guerra, homens realmente que eram temerosos, mas diz a palavra que eles não se intimidaram,
porque olharam com um olhar otimista e viram positivamente e viram a possibilidade deles entrarem naquela terra e vencerem e conquistarem. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto que eu li a princípio, exatamente o versículo 8. Quando Josué chega, está um alvoroço naquela congregação, porque os 12 inflamaram negativamente. O povo, na verdade, se amedrontaram e pensaram: nós vamos todos morrer agora. Saímos de lá e chegamos até aqui para morrer. E Josué, no verso 8, ele faz calar toda a congregação. E veja a posição em que Josué coloca naquela época, e eu coloco através da palavra para você que me ouve nesta manhã. Ele diz assim no verso 8, o começo do verso dizendo: se o Senhor se agradar de nós, nos porá nesta terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos. Se o Senhor se agradar de nós, nós conquistaremos. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos saltar a muralha, nós vamos vencer os muros, nós vamos ser vitoriosos. Qual é a tua visão? Talvez você tenha uma visão, mas você não está preocupado como Josué em agradar a Deus. Guarde bem este texto. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer. Nossa visão vai ser diferente. Não vamos ficar intimidados, depressivos, angustiados. Não, nós vamos olhar com o olhar da fé, com o olhar da esperança, com o olhar da certeza que Deus estará conosco e nós venceremos, porque com certeza, por maior que seja a dificuldade, o problema, talvez você já esteja vivendo um drama na sua vida, talvez você já está sentindo na sua vida, talvez a derrota, mas neste momento eu te desafio você, para que você possa, neste momento, fazer um pacto com Deus. Senhor, eu quero te servir, e Deus vai se agradar de você, e se Deus se agradar de você, preste atenção, a história muda, é diferente, porque diz Josué, o homem pode ser grande, o problema pode ser enorme, mas nós vamos vencer. Deus nos dará a vitória. Você quer a vitória em Deus? Então que a sua visão não seja pessimista. Você desfoque do problema e olhe para o Deus que você serve. Com certeza nós temos sim, não somente esse episódio que nos leva a refletir a questão da visão, que você não seja como os 10 que enxergaram negativamente, mas como Caleb e Josué, que enxergou com os olhos da fé. Meu prezado irmão, é assim mesmo, essa mesma visão, nós podemos tirar como exemplo, eu quero que você medite nisso. Teve o jovem, o moço de Eliseu. O moço de Eliseu, após Eliseu, o profeta, ser usado por Deus de maneira extraordinária, revelando os pensamentos do rei da Síria, quando o rei da Síria planejava atacar Israel e fazia o seu planejamento, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu então avisava o rei de Israel, dizendo: olha, não passe por ali ou por acolá, porque lá está
o rei da Síria com o seu exército, e chegou ao conhecimento do rei da Síria, e ele julgou que tinha algum traidor entre eles, mas alguém disse: não, rei, não se preocupe não, porque não tem traidor, mas lá em Israel tem um homem de Deus, que na verdade ele sabe todas as coisas. Quando você pensa na sua cama deitado e planeja, Deus já avisa ele. Então vem a ordem para que o exército da Síria cercasse a casa onde estava hospedado Eliseu e o seu moço, e diz a palavra que quando o dia amanhece, o moço de Eliseu se levanta de manhã. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Aliás, versículo 15 a 17. Quando nós lemos na palavra do Senhor que Eliseu, aquele moço, na verdade, ele tem medo e diz: Senhor, e agora o que faremos? Por que ele teve medo? Porque ele enxergou só o exército sírio, e agora eles se viram realmente que eles iriam perecer. E ele diz então assim, lá no capítulo 6 de Reis, e o versículo 15, o 16 e o 17, e o moço, ele olha para aquele exército e diz a palavra do Senhor, que ele então agora, amedrontado, ele diz assim: que faremos? E agora o que faremos? E Eliseu então olha para aquele jovem, e diz a palavra que Eliseu orou por aquele jovem e disse: Senhor, abre os olhos deste jovem para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos daquele jovem. Ele não viu agora somente o exército inimigo, mas viu que em torno da casa em que Eliseu estava hospedado, ali tinha um exército de Deus. Carros de fogo cercavam Eliseu. Tinha uma proteção divina que aquele jovem não enxergava, porque a visão dele estava restrita, deprimida. Ele enxergava somente o mal, mas não enxergava o bem que Deus tinha para fazer para Eliseu e para ele. E eu digo para você que me ouve agora, eu não sei qual é a tua visão, mas tenha certeza que Deus tem um propósito na tua vida. Se você na verdade olhar com os olhos da fé, você não vai enxergar só o exército inimigo, só o problema que te cerca, você vai ver uma saída, porque Deus tem uma saída para você. Porque em sua volta, talvez você está sendo impedido por alguma coisa de ver a proteção que Deus tem em torno de você, e com certeza, se você agradar a Deus, este mal não vai te atingir, porque Deus tem proteção para você. Nós precisamos, talvez, meu querido, ter a visão de Davi. Ter a visão de Davi. Porque ao contrário do moço de Eliseu, Davi, todos sabem a história, ele era um jovem inexperiente, mas diz a palavra de Deus que de repente ele viu o inimigo desafiando Israel, e diz a palavra do Senhor que ele então, ele não aceita aquela provocação, e ele chega perante Saul e diz: olha, eu vou guerrear contra o gigante Golias. Saul, então, o rei, diz para Davi: mas você é um jovem inexperiente, você não tem experiência com guerra,
e este homem é um homem experiente. Disse: mas eu não vou aceitar a provocação. E diz a palavra que quando foi marcado o desafio, o gigante Golias veio e disse para Davi: quem é você? O moleque que vem contra mim, um homem experiente. E Davi disse: olha, você vem a mim com espadas, com varapaus, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Meu prezado amigo, qual é a tua visão? Diz a palavra de Deus que Davi não enxergou, não olhou para o tamanho do gigante. Ele enxergou o gigante, mas não olhou para o tamanho dele. Ele olhou para o Deus que ele servia. Se você também olhar para Deus com o olhar de Davi, com o olhar da fé, você não vai ver o gigante. Você vai ver Deus na sua vida. E o que Deus pode fazer, porque diz a Bíblia que Davi venceu aquele gigante com uma funda e 5 pedrinhas, uma pedra somente foi o suficiente para que o gigante caísse por terra. Eu não sei qual é o gigante que você tem para vencer, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está com você, porque Deus não te desampara. Qual é o teu gigante que tem atormentado a tua vida, que tem te preocupado, tem tirado o teu sono, tem feito você chorar, lamentar, lamuriar? Eu vou dizer para você que Deus está com você, que Deus não te desampara, que Deus te dá vitória, porque Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que quer que você tão somente possa fazer aquilo que agrada a Ele, e daí para frente deixa Deus conduzir a tua vida, e com certeza você vai vencer, porque diz assim a palavra do Senhor. Quero concluir com esse texto, preste atenção, o que diz a palavra de Deus, e é para você, meu amigo, irmão, ouvinte, é para você, essa proposta de Deus. Ele diz assim, em Isaías 41, versículo 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, meu prezado irmão e amigo que nos ouve nesta manhã, qual é a tua visão? Se você olhar como Davi olhou para o gigante Golias, ele vai virar anão na sua frente, com toda certeza, porque o Deus de Israel diz para você, eu te escolhi, eu te chamei, não vou te rejeitar, não temas, porque eu sou contigo. Faça tudo para que Deus continue te amando, e você sendo amado de Deus, a tua visão não será pessimista, ela será uma visão positiva, e você vencerá o gigante
não importa o tamanho, Deus é maior, Deus é grandioso. Que Deus te abençoe, acrescente a tua fé, levante a tua moral espiritual, que você também é um vencedor, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar adorando a Deus, porque através do louvor e da adoração, Deus abre a nossa visão para enxergar o impossível.